Estamos de volta com o Repórter Setorial. De janeiro a agosto deste ano, foram agendadas na Saúde Pública de Jacareí 154.923 consultas. Em mais de 36 mil delas, o paciente não compareceu e nem cancelou. A ausência nas consultas prejudica o sistema de atendimento. Essa placa mostra um alerta importante. Quem falta nas consultas médicas pré-agendadas sem avisar com antecedência prejudica e muito todas as outras pessoas que também dependem da saúde pública e poderiam ser chamadas no lugar delas. É o chamado absenteísmo. Se você pensar que era de 1 a cada 4 pacientes que faltavam em consulta o ano passado, esse ano 1 a cada 5, isso representa 20%, 21%. Embora tenha tido uma melhora da abstinência, ainda é muito alta, né? Em termos de dinheiro, isso daí é 1.200.000, 1.500.000 a cada semestre. Isso dá para comprar 4, 5 ambulâncias por semestre, dá para fazer, pelo cálculo que eu fiz, 6.000 consultas de catarata por semestre, né? Então a gente precisa realmente conscientizar a população em vir desmarcar as consultas. Os números são impactantes. Apenas nesta unidade básica de saúde do bairro Santa Cruz dos Lázaros, por exemplo, de janeiro a setembro deste ano, foram agendadas pouco mais de 22 mil consultas, mas quase 4 mil pacientes não vieram e nem avisaram antes, mais de 17% do total. Para quem precisa do sistema de saúde, se ausentar das consultas sem o prévio aviso é uma atitude que não condiz com o papel de cidadão. Toda consulta é marcada porque existe uma necessidade. Uma vez que eu agendo e não venho, isso pode prejudicar alguém que esteja querendo e não consegue esse agendamento. Eu falo isso porque eu tenho um pai de 80 anos, então cada vez que vai dar algum problema, a gente já vem e cancela antes, para dar a possibilidade de outros serem atendidos no lugar dele, né? Isso salva uma vida. Eu acho que quem marca a consulta e não pode vir, deve avisar, porque está tirando a vaga de uma pessoa que está necessitando. Então, acho que é prejudicial. Alguém vai sair prejudicado nisso. O procedimento para avisar que você não poderá comparecer à consulta é bastante simples. Basta ligar para as UBSs. No site que você está vendo, tem a lista de todas as UBSs do município. E não importa com quantos dias de antecedência você avisar. Se houver um imprevisto um dia antes ou no mesmo dia, ainda assim telefonar informando será um gesto importante. Muitas vezes o que acontece é a pessoa mudar o número do celular. O celular hoje em dia troca-se muito de operadoras, não mantém o número e não atualizar o cadastro nas UBSs, né? Cada UBS tem o seu telefone, né? Se você precisar, tem no site da prefeitura, né? As pessoas em geral sabem o número das suas UBSs. Se não conseguir ligar, tem que vir até a UBS. A gente pretende, já está previsto aí para este ano, modernizar o jeito de marcação de consulta, fazer via celular, mas a gente depende de terminar contratos antigos que não previam esse tipo de situação. Segundo dados gerais da própria Secretaria de Saúde, de janeiro a agosto de 2018, foram agendadas mais de 150 mil consultas, com quase 37 mil faltas, o que representa cerca de 24% do total. Se levarmos em conta a comparação com o mesmo período do ano passado, os números são um pouco mais altos. A porcentagem de ausências não justificadas é de 26%. Cada consulta que consegue ser agendada e feita, realizada, é uma vida que é salva. Independente das pessoas falarem, porque é pelo SUS. SUS ou não, hoje, principalmente, todos nós estamos dependendo dele. Então, acho que a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade, né? E fazer a nossa parte. Porque se cada um fizer um pouquinho, a gente se ajuda e tudo melhora. Quando o senhor marca a consulta, geralmente o senhor não pode vir, o senhor sempre avisa antes? Como é que... Com certeza, sempre aviso. Sempre aviso com antecedência, porque é lógico que tem momentos na vida da gente que a gente não pode fazer o que a gente marcou. Mas você tem um telefone, você tem meios para avisar, para poder não prejudicar alguém. Tá chegando a hora, né? Tá aí já pertinho a realização do Enem. E é claro que a prova de redação é uma das que
mexe bem com a garotada, né? Fica todo mundo tenso, nervoso, para colocar no papel ideias num sentido lógico. E por isso a Adri Uchoa, que é uma especialista em neuropsicologia, está hoje aqui conosco para dar dicas importantes, né? Ela que também atua no tutorial e está aqui dando dicas legais para a gente. Essa história de professor específico de redação carece mesmo, porque na época que eu estudei, a gente tinha professor de português, não tinha essa qualificação específica. Faz sentido? É necessário? Então, quando se trata da língua portuguesa, é bem complexo, né? Até mesmo para nós que já nascemos com essa linguagem. É importante frisar que quando você vai falar de passar o conhecimento, hoje as escolas elas trabalham com 2 tipos, vieses, de ajudar a criançada com a língua portuguesa, que é no sentido de literatura, né? E tem a questão também da gramática. Então, hoje você tem sim esses profissionais que acabam se especializando ainda mais em termos de universidades, em termos de especializações para focar unicamente com a redação. Porque é importante que você saiba também desenvolver, porque quando você acaba se formando, tendo a formação na língua portuguesa, ou seja, em letras, você acaba também tendo essa habilidade, essa competência. Porém, quando você se alisa ainda mais, você acaba tendo um suporte maior. Então, daí a gente vê, sim, essa necessidade de um profissional qualificado, tendo também como bagagem experiências já aplicadas, já ensinadas, né, acaba, sim, dando esse suporte de uma forma diferenciada de apenas o professor que está ali no dia a dia ensinando gramática ou literatura. Sabemos que eles também podem, sim, ter a competência e a habilidade, mas uma pessoa que está mais preparada para isso, com certeza, faz a diferença. Agora, a garotada se prepara para a redação da mesma forma que se prepara para responder às questões da prova do Enem, na sua opinião? Existem vários perfis durante a prova do Enem. Existem, de acordo com de acordo com o que o adolescente está prestando, qual é o perfil dele, se é mais focado na área de humanas, se é mais focado na área de exatas. A gente sabe que a redação ela tem um peso maior. Porém, tem adolescentes que têm mais facilidades com questões objetivas, enquanto tem outros que têm mais facilidade com questões dissertativas. Então, para quem precisa elaborar uma redação e não está habilitado, acostumado a desenvolver, vai sentir sim uma certa dificuldade. E como é que o candidato deve estudar para fazer o exame de redação? Então, ele tem que se preparar. Ele tem que manter-se atualizado, é necessário ele começar a fazer leituras, revistas, jornais principalmente, ver o que está acontecendo na mídia, quais são os assuntos mais argumentados, mais comentados, né, pelo menos no último ano. É sempre uma incógnita, né? Qual será o tema? Se tem tantas especulações, né, porque a gente está vivendo aí um país com tanta demanda, tanta coisa está acontecendo e a gente começa a pensar qual tema será. Então, eu acredito que ele tem que desenvolver vários tipos de redação com vários temas diferentes, levando em consideração já os argumentos, os pensamentos, as críticas. E é um treino. A gente costuma dizer que é um treino, que é necessário, sim, ele estar praticando. Não adianta deixar para a última hora, porque senão acaba sendo prejudicado. Adriano, eu não sei se eu vou dar algum palpite errado, mas eu tenho a impressão que você que está se preparando para a prova deve dar uma lida bem grande nos jornais aí sobre essa eleição, que é uma eleição atípica, uma eleição com fake news, uma eleição com fofoca daqui para lá, né? E que revela situações interessantes, até para quem teve pouco tempo de televisão e teve mais acesso às redes sociais. Será que isso pode ser tema? Olha, como é um assunto que está, né, tão em alta, a gente pode levar em consideração que sim, mas tem outros assuntos também que são comentados, mas acabam sendo comentados de uma forma mais subliminar. Então, eu costumo dizer, de qualquer forma, você tem que abrir o seu leque de possibilidades. Fogo no museu, acharam o crânio da Luzia. É um assunto que né? está sendo... A gente percebe aí feminicídios, né, um índice bastante elevado.
Então, são questões que a gente pode sim estar olhando e se manter atualizado, e é constantemente, é notícia. E a notícia ela é muito rápida. De qualquer maneira, é bom lembrar você que tem que estar antenado aí nos assuntos que estão na mídia, né? Com certeza. Porque Isso, geralmente são os temas escolhidos, estão lá todos no jornal, né? estão todos nos jornais. Que coisa interessante. Agora, quais os principais critérios da avaliação da redação, né? Como é que o cara tem que se preparar para lançar no papel o que o outro vai avaliar? Tem alguma dica importante sobre como a banca recebe essas provas, examina e afere? Sim, é necessário você desenvolver uma estrutura bem elaborada, com coerência, coesão, tendo ali o início, o meio, o fim, conversando, né? A redação ela precisa ser um fato noticiado pelo próprio, né? Ele fazendo ali, colocando as suas ideias, mas de forma coerente. É necessário que ele mantenha-se lógico, calmo, porque acaba tendo uma certa ansiedade, uma certa pressa por conta do tempo. Alguns alunos deixam para escrever no final, depois que já fizeram as questões objetivas. A gente costuma dizer, comecem com a redação, porque você está com a cabecinha ali fresca, onde você consegue desenvolver as suas ideias. E, lógico, prestar atenção nas questões das regras ortográficas, porque isso é necessário você manter, que leva um peso também no momento de ser avaliado. Pode ser montada uma estrutura como a gente monta um roteiro de cinema? Temos títulos para depois serem desenvolvidos dentro do contexto da redação? O desenvolvimento e a estrutura da redação ela vai seguindo como uma história. De início, aí você depois faz ali a questão da estrutura do meio para finalizar, tendo uma finalização onde você também coloca uma crítica, de acordo com o contexto, a sua crítica que seja construtiva, né? Você colocando também as suas ideias e, lógico, que sejam coerentes, conversando com o tema. Adriana, a gente falou sobre muita coisa importante, muitas dicas boas, tenho certeza que vai ajudar muita gente, mas também tenho certeza que alguma coisa está na cabeça do Pedrinho que está lá vendo a gente do outro lado da telinha, que eu não enfoquei. Será que tem como consultar você, acessar o Tutores lá, para vocês darem dicas complementares para o pessoal que está em casa? Sim, inclusive nós temos uma oficina de redação, agora véspera, que a gente costuma dizer ainda dá tempo, para você que está perdido, não tem um norte, não sabe como elaborar, como estruturar, nós damos essas ferramentas, né, colocando na prática, conversando, e o profissional vai estar ali habilitado para tirar todas as dúvidas, porque acaba sendo um temor do adolescente nesse momento. Como é o acesso? Então, acesso, nós temos nosso site, né, www.tutores.com.br, e a nossa unidade fica em São José dos Campos. Tá e certo. Lá tem nosso contato, e é só agendar, e aí nós estamos prontos a atender. No site você tem todas as dúvidas para tirar e também os complementos necessários para chegar mais perto da Adri Show e da equipe. Obrigado, Adri, pela participação, pelas dicas. Em nome do pessoal de casa, eu estou te agradecendo aqui por tantas sinalizações importantes. Obrigada. Espero poder ter ajudado aí com a garotada. Com certeza ajudou. Depois do intervalo, você confere dados pessoais divulgados pela internet sem autorização. Este é o tema da reportagem especial de hoje. Já, já.